Bem-vindos ao Papo de Trilha, podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo. E eu sou Maurício Selman, dando a vocês as boas-vindas para a nossa terceira parte do especial sobre as canções e também as trilhas de James Bond. A música de James Bond, uma série muito rica em música. Sempre a canção do James Bond é um assunto. Quem vai ser o compositor, quem vai ser o grupo, o cantor, a cantora. Sempre tem muito interesse isso, desde sempre. Uma tradição da série, né, Maurício? Porque James Bond é parte da cultura pop. E então a ligação da canção com a cultura pop em geral virou uma tradição. Pois é, a gente falou bastante no episódio 1 sobre a origem do tema do James Bond, a gente falou sobre os primeiros filmes, sobre as primeiras canções, as primeiras trilhas, toda a era Sean Connery. No episódio 2 a gente falou sobre a era Roger Moore e sobre o curto trajeto do Timothy Dalton, com os 2 filmes dele para a série. Então, se você não ouviu esses 2 episódios, a gente recomenda que vocês ouçam, porque é uma sequência. Agora aqui a gente vai, já sem mais delongas, começar a nossa parte 3, né, Maurício? A gente vai falar do filme de 1995, GoldenEye, 007 contra GoldenEye. Essa foi a estreia do Pierce Brosnan, que iria ser, na verdade, um Bond anterior, mas ele já tinha se comprometido com uma série de espionagem e suspense para a TV chamada Remington Steele. Então, foi o Timothy Dalton. E o Bond estava parado por cerca de 6 anos por conta do processo de falência e separação de direitos autorais da Metro-Goldwyn-Mayer e da United Artists. E finalmente volta aqui com a Barbara Broccoli, porque o Chubby, o pai dela, já estava adoentado, e aí ele deu as rédeas para a filha e para o enteado, o Michael Wilson. Várias pessoas da equipe original do Broccoli também já tinham ido. Maurice Bender já tinha morrido. Maurice Bender que fazia a abertura. E aqui o John Desculpa só interromper. O roteirista também, o Richard Baybaum, que era o roteirista frequente da série, também faleceu. Pois é. Então era começar do zero, né? Mais ou menos do zero. E o John Barry não voltou para essa, não é isso, Gustavo? O John Barry ele foi convidado, mas ele não aceitou fazer a trilha. Ele estava, na época, ocupado com 2 outros projetos que eram mais pessoais para ele. Ele estava fazendo um documentário para o IMAX chamado Across the Sea of Time, uma trilha chamada Cry, The Beloved Country. Ele estava numa fase da vida que ele queria projetos que lhe atraíssem mais, né? Não estava afim de fazer o James Bond. E eles foram, o diretor Martin Campbell, que procurou o John Barry, depois acabou pedindo uma dica pro produtor Richard Kraft, que era um produtor musical, e ele sugeriu um nome, o Eric Serra. O Eric Serra, que, bem, é um nome lógico. Ele, além de ser jovem, 34 anos, e que mexia com sintetizadores e música eletrônica, ele tinha feito para Luc Besson
duas trilhas para filmes de ação e espionagem. Um foi La Femme Nikita, que tornou o Besson famosíssimo, e O Profissional, depois com Jean Reno, que lançou Natalie Portman no cinema. Era uma escolha aparentemente lógica mesmo. O Eric Serra, ele era uma pessoa aparentemente difícil de trabalhar. Para você ter uma ideia, Maurício, ele recusou fazer a trilha, ele não aceitou. Daí, depois o agente dele ligou e falou: querida, você está louca? Daí ele acabou voltando atrás. Então era um cara que ele desde o começo pensou em fazer, não, eles me chamaram, então eu vou fazer uma trilha do Eric Serra, eu não vou fazer uma trilha estilo John Barry, porque eles querem uma coisa diferente. A gente vai falar o que aconteceu, assim, como ficou. Eu só vou começar tocando rapidinho a Gun Barrel, que é a primeira coisa que a gente ouviu no filme. Vamos ouvir como ficou o Gun Barrel do Eric Serra. É bem eletrônica, ele quis se diferenciar de tudo que tinha vindo antes, não só do Barry, mas também do Hamlish e do George Martin. Sim, ele acabou fazendo mais ou menos o que contrataram, mas ele cometeu, a meu ver, um pecado mortal para uma trilha do James Bond. Ele ignorou o som do John Barry e mascarou muito o tema do 007. Um exemplo é uma sequência que tem que o James Bond dirige um tanque em São Petersburgo, né? E a trilha do Serra, ele não referenciava de maneira muito clara o tema do James Bond. O compositor não quis mudar. Os produtores, a Barbara Broccoli e o Michael Winston, falou: não, a gente quer uma faixa aí mais que tenha o clima do James Bond, o som do John Barry. Ele não quis mudar, Maurício. Daí o orquestrador da trilha, o John Altman, foi acionado para escrever uma faixa, que é um dos pontos altos da trilha, foi usada no filme. Bem, eu vou discordar de você, porque eu acho que mesmo a faixa de John Altman, ela é uma espécie de anticlímax para a cena do tanque. É como se fosse uma faixa para um comercial da Citroën ou da Renault, não para uma perseguição de tanque assim eletrizante como tem lá. Para mim, o ponto alto, o problema da trilha do Serra é que o que é que o John Barry trouxe, qual foi a característica marcante do que nós vimos até hoje para todas as trilhas, e não só as do John Barry, é que a trilha, a música nos filmes de James Bond é toda sobre sustentar momento. É levar o suspense da ação, levar a adrenalina que você vê na cena a níveis altos e manter aquilo o tempo todo, principalmente enquanto dura a ação. São músicas feitas para sustentar a ação, mais ação do que os momentos mortos, digamos assim, do filme, a começar pelo tema do James Bond. E o que é que a trilha do Serra é? Ela é o oposto disso. Ela é mais sobre preparação para a ação do que sobre a ação em si. Ela é sobre suspense. Então, e mesmo com a interferência do John Altman, o que muitas vezes, principalmente
na cena da antena, você vê a mistura da parte dos sintetizadores com a parte da orquestra, dos metais e violinos, pelos quais o James Bond é famoso, ficam numa mistura que parece uma colagem mesmo. E eu só tenho uma faixa aqui que eu acho que ficou muito boa, que é a exceção para esse esquema da trilha, que é a Suite Severnaya. Que é basicamente o tema da Bond Girl, que é a programadora, interpretada por Isabella Scorupco. E isso ficou muito mais Bond que o resto. O filme, aliás, Maurício, ele era uma tentativa... A série, a gente sempre falou que ela sempre se reinventa muito, né? Então, o filme anterior, o Licença para Matar, não fez muito sucesso. E eles acabaram... E era um filme muito cru, era, como a gente falou no episódio anterior, era o filme de Joel Silver da série, né? O James Bond sangrava, ele era mais assassino e tal. Aqui ele volta um pouco pro território Roger Moore, a estreia do Pierce Brosnan, mas a série volta para esse lado mais grandiloquente, então tem o super vilão 006 e tal. A trilha do Eric Serra, eu acho que simplesmente não combina com o clima de Bond que eles tentaram. Aliás, nem é o clima de Bond que eu prefiro, eu gosto dos filmes um pouco mais pé no chão da série. Mas enfim, acho que foi aí um tiro na água. Eu não gosto dessa trilha, eu acho que faltou alguma coisa. O sal que faltou era o toque do John Barry. Eu acho que você descreveu o que houve de errado da forma perfeita. Era uma trilha do Eric Serra, não era uma trilha do Bond. E então vamos ao importante dessa trilha, a canção. Pois é, a canção, eu queria até falar que o Eric Serra fez uma canção, sabia? Nós temos o áudio dessa canção, Gustavo? Temos, a canção é a música de encerramento do filme, ele mesmo canta. Sim. The Experience of Love. The experience of loving will take all the pain away. Just understanding for the first time what you feel inside. Love is in your life. Como vocês estão ouvindo, é basicamente um Eric Clapton cover aqui. E que, bem, novamente, é como a trilha dele, né, Gustavo? Qual é a relação disso aqui com Bond? Zero. Ele fez um álbum dele. Ele ignorou toda a mitologia. E é uma série que tem uma fundação musical muito forte. Não dá pra ignorar o que veio antes. Em relação à canção, né, que você já abriu aí, eu vou devolver pra você. Eu só vou falar que o pessoal que cuida da canção, né, que é o Craig Armstrong e o Neil Hooper, que eles depois fariam os arranjos de Romeo e Julieta, Moulin Rouge, eles entenderam o que era uma canção de James Bond. Então ela destoa muito da trilha do Serra, né, Maurício? E é uma pena que ela não é usada, né, na trilha do Serra. Bem, um pouco de história dessa canção. A Barbara Broccoli queria reinaugurar o Bond com gente do alto escalão do pop. E a primeira opção dela, o primeiro convite foi para os Rolling Stones. Eles recusaram e aí então caiu para Bono e The Edge, que na época, bem, hoje em dia U2 é saco de pancada tipo Los Hermanos, mas na época U2 estava no auge, inclusive eles tinham vindo de um sucesso no cinema, que era a canção Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, que eles fizeram para Batman Eternamente. E com esses mesmos produtores, foi o Craig Armstrong, o Neil Hooper, e foi uma opção, foi uma escolha acertada, porque ficou tudo em casa. O Bono queria fazer a música porque ele tinha passado a lua de mel na residência do Ian Fleming, na Jamaica, que se chamava GoldenEye, como título do filme. E a Tina Turner era vizinha deles,
lá do Bono e do The Edge no sul da França. A gente bateu na porta dela e disse: essa canção do Bond que você vai gostar. E a canção ficou muito legal, Gustavo, porque se você colocar um outro arranjo nela, é uma canção, um jazz de striptease, que ficou perfeita. E na voz da Tina Turner, então, nossa, fica uma coisa muito legal, de homenagem ao Barry, mas também uma coisa mais moderna da época. And every shadow on the wind, I feel his breath. Golden night, I found his weakness. Golden night, he'll do what I please. Golden night, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come. O sucesso dessa trilha é a canção, eu não tenho dúvida. Tem cara de canção de Bond mesmo. E os créditos de abertura é um profissional que chama Daniel Clayman. Ele tinha dirigido o clipe da canção do filme anterior. Ele, com a morte do Maurice Bender, ele foi contratado para fazer os créditos. Parece que não teve um salto de 6 anos, parece que teve um salto de, 20 anos para frente na tecnologia. A sequência é muito, muito melhor, e o bacana é que é uma sequência que ilustra uma passagem de tempo, né? Não começa a sequência quando o Bond ainda estava na época da Guerra Fria, e durante a sequência de créditos vai tocando a música, os símbolos do comunismo da União Soviética vão sendo quebrados. Sensacional isso. E quando acaba, a gente já está nos dias em que o filme é passado, né? Nos 90. Então eu acho muito elegante, acho muito boa essa sequência. O GoldenEye fez tanto sucesso na época que ele renovou a franquia estava muito por baixo na época. Hoje é impossível a gente pensar nisso, né? Mas naquela época, pós Licença para Matar, o James Bond estava uma coisa antiquada, coisa de tiozão mesmo. E a Nintendo lançou um jogo homônimo ao GoldenEye, e ele fez tanto sucesso, esse jogo, quanto o filme. Acabou rejuvenescendo muito o público do James Bond, que acabaria voltando. Foi mais que aprovado pelo público o Pierce Brosnan como 007. E só para encerrar GoldenEye, saber que teve uma canção rejeitada da banda sueca Ace of Base. Eles fizeram uma canção chamada GoldenEye. A gente tá ouvindo agora. Não deu certo, os produtores disseram não, valeu, tudo de bom, e eles daí lançaram a música algum tempo depois com o nome The Juvenile. Então tudo que era GoldenEye eles trocaram a palavra por Juvenile, Maurício. Faz sentido. O próximo filme, então, 2 anos depois, produzido a toque de caixa, foi 007, O Amanhã Nunca Morre.
A gente tá ouvindo de fundo aqui a canção Tomorrow Never Dies, que a Sheryl Crow fez pros créditos de abertura do filme. O que você acha dessa música, Maurício? Olha, Gustavo, eu me lembro que quando assisti o filme, eu já tinha ouvido a trilha. Fiquei decepcionado, porque a música que nós vamos ouvir daqui a pouco, feita pelo compositor desse filme, David Arnold, para ser cantada pela K.D. Lang, era muito mais Bond do que essa. Eu achei ela apagada, muitas guitarras e poucos metais, mas a letra da música é interessante, é uma coisa assim meio... ficou mais ou menos, porque você tem referências a uma das personagens do filme que morre, a Terry Hatcher, que é um verso, é o verso que abre a música, é muito bom, é brutal. Eu estou morta, eu fui matada, eu sou uma poça no chão. É realmente uma imagem forte e a música promete, mas depois você tem coisas que são assim, generalidades sobre Bond, máquinas, garotas e armas. Então é uma coisa que promete, mas que eu acho que nunca entrega exatamente. O que é que você acha? Eu não gosto dessa música. Eu sinceramente acho que falta pegada. O arranjo dela ajuda bastante, que ela tem um arranjo bom aí para algumas cordas. Mas quando a gente ouve as outras, a gente vai falar ainda da música que o autor da trilha fez, a gente ainda não falou dele. Mas tem canções que foram rejeitadas pelos produtores para o Tomorrow Never Dies. Por exemplo, do Pope, né, Maurício? O que aconteceu é que a música do Bono, GoldenEye, não fez o sucesso esperado nas paradas, a Billboard, etc. E então a Barbara Broccoli disse, não, teve que pegar uma banda quente do momento. E o que eles fizeram, na verdade, foi um concurso sem avisar os candidatos, com uma dúzia de bandas para escolher a canção que eles queriam. E entre essas bandas está, como vocês estão ouvindo aí, tem um pouco. E várias outras, como por exemplo Saint Etienne. I was captured by his lies and the passion in his eyes. Tomorrow never dies. E o engraçado, Gustavo, é que nos anos seguintes você ia ter, como você falou lá do Ace of Base, todas essas bandas reaproveitaram as músicas que fizeram. Então o mercado ficou saturado nos meses e no ano seguinte com músicas como Tomorrow Never Lies ou Tomorrow Never Flies. Imagina perder aí uma canção que tá prontinha, né? Imagina. O sucesso desse filme em relação à música foi a contratação do David Arnold, que vai ser um nome, a gente falou nos outros episódios, quando eu falei do John Barry, que seria um grande nome musical da série, e o David Arnold é o número 2, viu? É o segundo grande nome da música dessa série. Na época, o David Arnold estava com 37 anos e ele tinha credencial de saber trabalhar com blockbusters. Ele trabalhou com Independence Day, por exemplo, fez a trilha. E ele também tinha lançado um CD com reinterpretações dos temas de Bond. Um álbum excelente, o Shaken and Stirred.
Com base nesse trabalho, o próprio John Barry acabou recomendando o David Arnold. O John Barry foi chamado de novo para fazer a trilha do Tomorrow Never Dies, mas eles não chegaram num acordo, Maurício, por conta do controle da trilha. O John Barry falou, eu quero fazer a canção e eu quero ter participação da canção, quero usar a canção na trilha. Os caras falaram, a gente não pode prometer isso. Então foi cada um para um lado. Mas veio o David Arnold, que, ao contrário do Eric Serra, esse sim conseguiu fazer um casamento perfeito do som moderno com o som clássico do John Barry. Não sei se você concorda. Concordo em gênero, número e grau. Aqui a fusão de elementos eletrônicos com orquestra não só remete ao John Barry, como é absolutamente moderno, mas é muito mais fluido do que aconteceu com a trilha do Eric Serra, do John Altman. Quer dizer que o John Altman remendou depois, né? Mas é uma trilha redonda, com metais, e você vê que o David Arnold está tendo prazer em pegar elementos clássicos do som do Bond e retrabalhá-los aqui. E você pode dizer que o projeto que ele fez de músicas do Bond, Shaken Not Stirred, ele foi uma espécie de laboratório de preparação para ele fazer a música do Tomorrow Never Dies. As faixas de ação, principalmente, são espetaculares, como Hamburg Breakout. Ou uma que é uma releitura, que ele teve assim, um carinho especial para fazer uma cena em que o Pierce Brosnan, o Bond, está dirigindo um carro do banco de trás, em controle remoto, numa perseguição no estacionamento chamada Backseat Driver, que é explosivo. A minha faixa de ação preferida desse filme, Maurício, é a primeiraça, é a White Knight. Lá, assim, ele já mostra já começa com a gun barrel dele, que é maravilhosa. Que diferença da gun barrel do Eric Serra. Me deu um alívio ver aquilo no cinema. E ele usa ele criou um tema para o filme que ele acabou tentando incorporar depois na canção, esse tema que a gente está ouvindo agora. Porque a ideia dele era fazer uma canção mesmo pro filme, que fosse usada para os créditos de abertura. Inclusive, ele chamou o compositor Don Black para fazer as letras, o veteraníssimo Don Black, que não fazia uma canção de Bond desde os anos 70, do Homem com a Pistola de Ouro. E isso, Gustavo, é uma característica que era também do John Barry. Ele inventava um tema central para costurar na trilha, que era o tema, normalmente, a canção. E essa canção, nesse filme, é a Surrender, que o David Arnold compôs com o David Black
vai ser cantada pela K.D. Lang em toda a sua glória, num estilo Shirley Bassey. Ela solta a voz, é maravilhosa. Your life is a story I've already written. The news is that I am in control. A gente tá ouvindo uma canção muito melhor que a da Sheryl Crow, mas não tenha dúvida. E é uma canção de vilão, né, Gustavo? Porque ela é o vilão falando, né? É o vilão falando. Not only your body, but your soul. Tomorrow never dies. Surrender. Tomorrow will arrive. On time, I'll tease and tantalize with every line till you are mine. Tomorrow never A história das suas vidas eu já escrevi, tem a ver com o fato de que ele fazia dinheiro como dono de uma rede de comunicações em que eles conseguiam dar notícia antes dos outros, porque ele criava os eventos que possibilitavam essas notícias. A canção, tanto que muitos fãs da série fazem montagens no YouTube com essa canção nos créditos de abertura, porque fica muito melhor que a da Sheryl Crow, tem outra pegada, tem cara de canção de James Bond mesmo. Infelizmente, os produtores acabaram colocando ela nos créditos de encerramento. Pesou mais o nome da Sheryl Crow, que na época tava mais forte, né? Mas o David Arnold também gosta de ter uma mão boa para fazer temas românticos, né, Maurício? Essa é uma característica do David Arnold. Eu acho que é aqui muito mais do que do John Barry. Ele quase sempre, como vocês vão ver, ele acerta com um tema romântico. E aqui com o que vocês estão ouvindo agora, que é o tema da Paris, a personagem da Terry Hatcher, a grande Bond Girl desse filme. Mas deu certo, né, Gustavo? E o David Arnold voltaria para o filme seguinte. Não sei, eu só vou discordar que a grande Bond Girl desse filme é a Michelle Yeoh, que é a do Tigre e o Dragão, que ela, antes do Tigre e o Dragão, que ela faz uma mocinha, tipo, uma espiã pau a pau com o Bond também. Não, então aqui eu vou discordar parcialmente de você. Tecnicamente a Michelle Yeoh não é uma Bond Girl, porque ela é uma igual do Bond. É uma Bond igual, né? É uma Bond igual, exato. Mas é a grande, e aí eu vou concordar com você, é a grande figura feminina do filme. Bom, o filme funciona parcialmente por causa dela. Eu acho que ela é uma das melhores coisas do filme, junto com a trilha. A Terry Hatcher é aquela personagem clássica dos filmes que é meio que é uma mulher que se envolve com Bond e morre no começo, né? Desde o Goldfinger tinha isso. É, como a Masterson do Goldfinger, exato, que vai ter uma morte gloriosa, exato. É a Bond Girl que morre. Sempre tem. Mais pra frente a gente vai falar dos outros filmes, tem isso também, né? E o filme, ele rendeu muito também, o James Bond estava indo muito bem. Os filmes estavam naquela fase de ficarem cada vez maiores, fugindo cada vez mais do Ian Fleming e indo para temas cada vez mais grandiloquentes, imensos. E o filme de 99 chamou O Mundo Não É o Bastante.
E Maurício, eu vou te falar uma coisa. Nesse filme a gente conseguiu o que a gente queria. Uma canção tema ótima. O David Arnold ganhou o direito de fazer essa canção depois do sucesso da trilha anterior. E da percepção geral de que Surrender era muito melhor que a música da Sheryl Crow. Eu acho essa canção cantada pelo Garbage muito boa. Novamente tem letras do Don Black. E o Arnold, ele especificamente quis a Shirley Manson, a vocalista do Garbage, por causa daquele timbre rouco dela, ameaçador, que combina com a letra da música e com a música. É uma música ambígua por causa da Bond Girl principal aqui, a também magnética Sophie Marceau, que faz uma personagem que o nome já entrega tudo, né, Gustavo? Electra King. Foi a primeira vilã, né? Porque no fundo ela é a vilã do filme. O outro, o Renard, é quase que um capanga dela no final das contas. Exato. Essa era a surpresinha do filme, né? É a surpresinha do filme. Então veja só, muito tempo antes do Christopher Nolan fazer na terceira parte da sua trilogia do Batman, que a personagem da Marion Cotillard, na verdade, era a verdadeira vilã, e o Bane, do Tom Hardy, era, na verdade, o vilãozinho. O James Bond já tinha feito isso antes, mas com um fundo freudiano muito maior aqui, né? Porque ainda tem o fato de que o Bond seduz a filha do amigo dele, ou é seduzido por ela. Então, tem tudo isso. E a música, ela reflete essa ambiguidade quando ela diz assim: eu sei como ferir, eu sei como curar, eu sei como mostrar e eu sei também o que esconder. A letra do Don Black sempre vai no alvo, né? É o grande, no final das contas aí, falando em toda a cronologia do Bond, é o grande letrista da série, pra mim. E uma coisa bacana do David Arnold é que ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele tinha a canção de abertura e daí ele conseguia adaptar essa canção na trilha dele, mas ele fazia de uma maneira muito inteligente, viu? O John Barry, ele fazia arranjos completos da canção. Ele pegava a canção e fazia uma versão instrumental dela, começo, meio e fim. O David Arnold não, ele fazia uma costura, como você falou aí no filme anterior, muito inteligente. Ele pegava as 3 notas do Not Enough da canção e acaba usando na trilha, né? Ponto altíssimo disso já é na cena pré-créditos. A cena eu acho péssima, mas... Aliás, eu acho esse filme péssimo, eu não gosto desse filme. Mas a faixa que essa cena rendeu é incrível. Bem, eu gosto desse filme, embora o meu favorito da era Brosnan seja O Amanhã Nunca Morre, mas eu acho que a trilha deste filme é a melhor da época do Brosnan.
é quando, como você diz, o Arnold aqui se encontra e ele usa os temas de uma forma fantástica. E aqui ele também revela uma outra característica dele, que você vai ver depois, inclusive nos filmes do Daniel Craig, que é ele fazer crescendos até níveis insustentáveis na cena de ação e interrompe a música lá em cima, lá do alto. Ele faz isso várias vezes aqui, como em Going Down the Bunker. Essa trilha eu acho excelente também, mas a minha favorita dessa fase Pierce Brosnan é a Tomorrow Never Dies. Mas essa também eu acho boa. O bonde foi ficando mais fantasia nesse filme ainda, né, do que no anterior. Daí os eletrônicos desequilibrou um pouco mais pro lado deles, mas ainda um equilíbrio muito bem feito, né? Sim, e novamente outra razão pelo que eu acho essa trilha melhor que a de Tomorrow Never Dies é a variedade. Veja, por exemplo, o tema, falamos de temas românticos, o tema da Elektra, que é primeiro tocado no piano, na cena do cassino, em que ela fala uma dos versos da letra do Don Black, da música principal, que não há ponto em viver se você não se sente viva. É um jazz muito gostoso, muito sedutor. Depois ele vai tocando esse tema da Elektra primeiro numa cena romântica com Bond, e depois, quando a personagem vai revelando o seu lado sombrio, em formas cada vez mais deturpadas, e aí ele vai incorporando também eletrônicos. É tudo muito sofisticado. Até o uso aqui de vozes dele, que é uma coisa que não tinha em Tomorrow Never Dies. Ele usa vozes aqui de uma forma bem legal, mas bem esparsa, bem discreta, nunca é clichê. Não, ele é um compositor incrível, o David Arnold. Uma pena... Bom, a gente vai chegar na faixa da pena, mas ainda ele tava lá. Ele também fez uma canção para os créditos de encerramento. Ele fez 2 canções para esse filme. A outra chama Only Myself to Blame, também com letras do Don Black. I've walked way past midnight. I've driven for days. I've tried to forget in so many ways. Essa música é cantada pelo Scott Walker e o diretor Michael Apted, o veterano Michael Apted, achou que ela seria muito deprimente pro término do filme, as pessoas saírem do cinema tocando essa música super deprê. É deprê mesmo. E eu acho uma música... Não sei, não parece uma música Bond. Talvez tenha sido a intenção, né? Mas não é uma das minhas favoritas, viu? It follows me round all over the place. I shouldn't look back. Olha, eu acho que é uma música Bond, tipo From Russia with Love, da forma como o Walker canta, mas de fato eu concordo aqui com o Michael Apted, com o diretor. Ela era deprimente demais para terminar, porque a base da música é o tema da Elektra, e a música é sobre esse relacionamento meio doentio
da Elektra com o James Bond, que tem versos como não há tolo maior nesse hall da fama de tolos do que eu. É o de James Bond falando da relação com a Elektra, é uma coisa muito freudiana. Eu achava também que seria uma coisa meio esquisita para terminar o filme. E não tinha muito onde tocar essa música no filme, e o tema da Elektra que toca no filme já é suficiente. Então a música ficou como Mr. Kiss, Kiss Bang Bang, como no hall das músicas de Bond que não foram usadas. I knew it was love, but when you are young, you think love will come again and again. There is no... mais uma pra coleção aí. Esse filme também fez muito sucesso, ele rendeu muito, e os filmes estavam ficando cada vez mais gigantescos, que é uma coisa que eu vou insistir, a gente sempre via na série, eles iam fazendo sucesso, eles iam ficando gigantescos até explodir. E a bomba veio em 2002. Literalmente, né? Explodiu mesmo. Com o filme Um Novo Dia para Morrer, Die Another Day. Maurício, esse seria o filme comemorativo de 40 anos da série. E é um dos piores filmes da série, infelizmente. Nesse estilo fantasia que estava cada vez mais crescendo com os anteriores. Esse aí tinha carro invisível, tinha James Bond surfando, tinha satélite assassino, tinha vilão cravejado de diamantes, que mudava de rosto com cirurgia plástica. Quer dizer, tudo que nós já vimos em todos os filmes anteriores da série. Todos esses pontos que você está falando já tinham sido parte de outras tramas. O vilão era a cara do Christopher Walken, muito parecido com o vilão do Na Mira dos Assassinos. E é o filho da Maggie Smith, Tommy Stevens. Uma coisa boa, a gente tá ouvindo aqui a canção da Madonna, e uma coisa boa desse filme é que os créditos de abertura, eles são muito bem integrados a uma cena do filme que é o Bond sendo torturado. Isso é uma coisa bacana. Antes do filme mostrar a bomba que era, tinha isso, uns escorpiões junto com as usuais meninas de fogo, gelo, mas tinha essa canção da Madonna no fundo que... Pelo amor de Deus, Maurício. Bem, a canção é basicamente a Madonna engasgando o tempo todo. E no álbum, total. No álbum a canção tem 4 minutos. No filme ela é menor, porque os créditos são menores, mas ela parece não acabar nunca. Eu estava esperando a canção acabar e já subiram os créditos finais dizendo James Bond vai retornar. E a única coisa Bond da canção é a introdução. A introdução é fantástica, mas só para aí. E a letra da música, que também foi ela que escreveu, tem uma das... a maior... eu acho que eu sei o que você vai falar, eu vou constar que eu sei. Quando ela fala Sigmund Freud,
Analyze This. Meu, era isso que eu ia falar. Gustavo, quando ela diz isso, foi a maior gargalhada que eu dei no cinema. Olha, que eu tinha dado no cinema desde que tinha visto Vulcano, A Fúria, que eu ria o filme inteiro. É um filme catástrofe que eu ria o filme inteiro. Eu chorei de rir até o final dos créditos com esse negócio que não tinha nada a ver com o filme, assim como a letra. I'm gonna break the cycle. I'm gonna shake up the system. I'm gonna destroy my ego. I'm gonna close my body now. I think I'll find another way. Bem, era a Madonna na época que ela estava fazendo experimentos eletrônicos, e é uma música da Madonna, não é uma música do James Bond, a não ser esse início. A melhor contribuição da Madonna no filme foi ela ter aparecido mesmo, mais ou menos como figurante ali, como instrutora de esgrima, que foi pelo menos engraçado. Mas olha, ela procurou fugir do clichê aí com essa música, mas ela falhou miseravelmente. Ela não quis colaborar com o David Arnold, ela recusou aí fazer, ela quis fazer com a equipe dela. Acho que foi um erro, porque, nossa, a gente esperava tanto de uma canção da Madonna, porque ela estava nessa fase com uma voz um pouco mais grave. Não sei se você lembra de uma balada que ela cantou pra trilha do Austin Powers, que se chamava Beautiful Stranger. Haven't we met? You're some kind of beautiful stranger. You could be good for me. I have a taste for danger. If I'm smart, then I'll run away. Que era muito boa. Não, Que é ótimo. E os Imagina ela álbuns com da David Madonna, Arnold. os álbuns da Madonna nessa época, como ela estava experimentando com ritmos e instrumentos e sons diferentes, mas ela teve muito mais êxito nos álbuns dela do que aqui no Bond. Agora, considerando que, como você falou, a abertura ela mostrava cenas da tortura do Bond, seguindo da sequência de abertura, então era uma coisa incomum para a abertura de Bond, porque na verdade a sequência dos créditos ela era uma continuação da história do filme, então era uma sequência de tortura, então faz sentido essa música da Madonna aí. Faz parte da tortura. Acho que eles puseram pro Pierce Brosnan ouvir. Ele tava ouvindo enquanto ele era torturado. E falando em Pierce Brosnan, falando no filme, parece que, como você falou, estava todo mundo aqui já cansado, fazendo a coisa meio no automático. O filme se chama Um Novo Dia para Morrer. Parece que está todo mundo já meio morto, inclusive o David Arnold, né? O David Arnold, acho que ele respondeu ao filme, viu? O filme, ele tinha tanta loucura acontecendo na tela e... Assim, a minha teoria é que quanto mais loucura, mais eletrônica fica a trilha dele. E aí a trilha dele pendeu muito pro lado da parte eletrônica e ele aí não conseguiu aquele balanço que ele conseguiu nas trilhas anteriores. Foi uma trilha dele que, pra mim, decepcionou, mas, olha, esse filme aí, pra esse filme tá bom demais, viu, Maurício? O que ele fez foi regurgitar o tema do Bond em várias formas identificáveis. Você vê que não tem um tema dele reconhecível. O tema mais forte aqui é o tema do James Bond. E o que o Paul Oakenfold fez é muito mais interessante em matéria de tradução eletrônica aqui. Mas o resto da trilha, mesmo os temas, a personagem da Halle Berry, a Halle Berry é muito mal servida nesse filme, coitada. E o tema dela é uma coisa meio morta. De todos os temas para Bond Girls, o Bond iguais,
que o David Arnold fez. Esse aqui é o mais fraco. A Miranda Frost, que é a vilã vivida pela Rosamund Pike, ela tem um pouco mais de sorte, um tema de piano aqui. O David Arnold respondeu aí mesmo ao filme. É uma pena, viu, quando os compositores da trilha não são os mesmos da canção, né? É uma coisa que tá ficando cada vez mais rara na série. Felizmente, a série daria um hiato e 4 anos depois, a produtora Eon conseguiu reinventar a série. Eles fizeram uma coisa que eles costumam fazer, viu, quando os filmes ficam gigantescos. Eles acabam voltando para as origens. Voltam por Ian Fleming. E agora a gente vai falar de Cassino Royale, de 2006. A gente está ouvindo agora a versão que é a nossa vinheta de abertura da série James Bond, finalmente. Foi feita para esse filme. A gente está ouvindo agora a instrumental, que é o tema que o David Arnold fez para Cassino Royale. Só que antes da gente falar um pouco da trilha, só falar que a Eon acabou conquistando de novo os direitos de Cassino Royale, que eles não tinham. Eles acabaram fazendo uma troca com a Sony. Então a Metro deu os direitos do Homem-Aranha para a Sony em troca dos direitos de toda a parte de James Bond que eles não tinham, que era Cassino Royale e Thunderball. Só lembrando vocês que quem não ouviu a primeira parte desse especial, que Cassino Royale já tinha sido feito em 1967 pela paródia, Columbia, uma paródia, porque a Eon não detinha os direitos, e foi feito como uma paródia, estrelando David Niven e Woody Allen pela Columbia, que foi depois comprada pela Sony, e agora eles conseguiram os direitos de volta. E conseguiram finalmente trazer para as telas, com a produtora oficial da série, o primeiro livro. Cassino Royale é o primeiro livro do Ian Fleming. Então eles falaram, vai ser um James Bond Begins mesmo. Tava na época do Batman Begins mesmo, era tudo Begins na época. Ou como diria um amigo meu, Batman Benigues. Tava todo mundo querendo surfar nisso. E assim, a série fez muito bem de dar uma renovada. Eles escalaram um James Bond excelente na forma do Daniel Craig e chamaram o Martin Campbell, que aqui faz um trabalho, a meu ver, ainda melhor, bem melhor que o de GoldenEye, que eu nem gosto tanto. Eu não gosto muito dos filmes do Pierce Brosnan, acho que deu pra perceber. Eu gosto mais que você. E é engraçado, né, que eles estão fazendo um segundo reboot na série e chamam o cara que fez o reboot anterior, que foi o primeiro filme do Pierce Brosnan, o Martin Campbell. E eu concordo com você, um trabalho muito bom. Eles não poderiam ter tido um diretor melhor, a começar pela sequência antes dos créditos. Ele tentou fazer a origem da Gun Barrel. Então a gente já começa o filme sem aquela Gun Barrel tradicional, primeira vez aí em
mais de 40 anos de série sem. E é o primeiro cara que o James Bond mata. Que a gente vê e logo que dá esse tiro, o David Arnold, ele faz uma ousadia. O David Arnold, ele voltou, né? Ele tava lá muito forte com a Yeon gostava muito do trabalho dele. Ele ousou criar um tema novo pro James Bond, com uma pegada ótima. Essas notas bem fortes marcam muito esse filme novo, porque eles não queriam usar o tema clássico do Monty Norman até o final do filme, quando ele finalmente se tornasse o James Bond que a gente já estava mais acostumado. If you take life, do you know what you give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be serious me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from blinding heights, but you yourself are nothing so divine. Just next in line. Eu, curioso só, Gustavo, você falando que o Arnold voltou, ele já tinha sido escolhido antes do novo Bond ser escolhido. E o curioso é que para os testes dos 3 atores que ficaram na fase final da seleção, o Daniel Craig, o Henry Cavill e o Sam Worthington. Já pensou, Gustavo, Sam Worthington de Avatar? Nossa, que erro. Pois é, para essas cenas, o diretor dos testes usou música do David Arnold. Então, o David Arnold já estava lá nos testes que escolheriam esse novo Bond. E é assim que ele até inclusive deu o pitaco dele, ele falou a favor do Daniel Craig. E assim que ele viu o Daniel Craig falando, ele falou que ele tinha certeza que ele queria uma voz masculina e agressiva para a canção. Uma canção que seria ainda bondiana, mas diferente. E olha, eu vou te falar, Maurício, ele chamou Chris Cornell e é a minha segunda canção de James Bond preferida de todos os tempos. Eu acho maravilhosa a canção You Know My Name. You may need to run on yourself because no one else will save you. Love will betray you, and I will replace you. You can't deny the prize, it may never fulfill you. It longs to fill you. Are you ready to die? The coldest blood runs through my veins. You know my name. 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 Que é uma frase que o próprio Craig vai falar no fim do filme, né? E olha aí um caso de uma música que muda tudo em relação ao que veio anteriormente. Eu acho que a única música que se assemelha a esse rock sujo, pesado, com essa voz rouca dele, é a do Live and Let Die do Paul McCartney. Mas aqui é muito mais pesada, muito mais agressiva e muito diferente de todas aquelas canções de Bond que ouvimos até hoje. É uma coisa no nível da rua mesmo, uma coisa suja, não tem nenhum glamour aqui, mas tem tudo a ver com o personagem, com a música de Bond, no sentido de aquela tensão, aquela pulsação, aquele momento, aquele crescendo sempre. E também com as origens do personagem na história. Começa logo a canção, né? Pontua uma sequência de créditos de abertura maravilhosos do Daniel Kleinman. Acho que é talvez a melhor sequência de abertura dele, que
porque ele evita aquele esquema de silhueta de mulheres dançando, ele usa imagens que remetem a jogo, cassino, cartas de baralho. E olha que interessante, Maurício, ele se inspirou diretamente na capa original do livro do Ian Fleming. Então essa volta às origens foi incrível. E aí o bom é que o compositor é o autor da canção e o You Know My Name, o tema, ele é a âncora da trilha. Tem outros temas muito fortes na trilha, a gente vai falar deles, mas o You Know My Name é muito forte e ele acaba substituindo o tema do Bond muitas vezes. Já naquela cena incrível de perseguição estilo parkour no começo, o Arnold já solta as garras. Tem pelo menos duas grandes, no sentido de longas sequências de ação aqui, e você vê que os diretores e produtores confiam tanto no Arnold que a música toca inteira durante essas sequências, do início ao final. Ela não está apagada, ela não é ouvida em segundo plano, ela é ouvida escancarada, tá lá em cima na mixagem, para você ver como a trilha do Arnold aqui, ela casou direitinho. Demais. Ele fez uma personagem muito importante do filme, é a Vesper Lynd, vivido de forma inesquecível pela Eva Green. É na minha opinião, a segunda melhor personagem feminina da série, só perde para Diana Rigg no A Serviço Secreto de Sua Majestade. Foi uma atriz, eu sou muito fã, foi muito bem escalada. A participação dela é determinante. Ela aparece só depois de 1 hora de filme, mas ainda assim é inesquecível a presença dela. E o tema dela é muito bom, hein, Maurício? Como a Diana Rigg, ela é o par romântico de Bond. Aquela que não é apenas um sexo de ocasião. Ela é alguém porque ele se apaixona de verdade. E o Arnold fez um tema romântico pelos dois nesse nível, apaixonadíssimo, que é o City of Lovers. Que é tocado numa montagem dos dois pombinhos juntos, tendo um momento de felicidade antes do pau comer de novo. E, para mim, é o tema mais bonito que o David Arnold fez para todas as trilhas do Bond. E é um dos temas românticos, para mim, um dos melhores. Assim, está lá pau a pau com o de We Have All the Time in the World, de 007, A Serviço Secreto de Sua Majestade. O filme, na época, era o mais longo da série, mas tinha motivo para isso, tinha história. Não, com certeza, Gustavo. Então, antes da gente passar para o filme seguinte, vamos terminar aqui com a outra faixa de ação que eu falei. O finalzinho da faixa da bomba explodindo do Tic Tac, que é Miami International, que eu acho fantástico. É uma trilha excelente, muito boa. O filme é muito bom, eu sou grande fã do filme, grande fã do ator, grande fã de tudo desse filme. O tanto que eu fiquei muito animado em 2008, quando eu fiquei sabendo que o próximo filme, Quantum of Solace, seria uma sequência direta do Cassino Royale. É a única vez na série que isso acontece mesmo.
Já tinha em Os Diamantes São Eternos acontecido uma coisa parecida, mas aqui é direto mesmo. O filme começa 1 hora depois que o outro acaba. A primeira cena desse filme já tem a ver com o final do filme anterior. Pois é, e infelizmente eles trouxeram um novo diretor, o Mark Foster, que ele acabou mudando tanto o estilo do filme que a gente até esquece que é uma sequência do Cassino Royale. Eu acho que esse filme aí, olha, queimou a largada, viu? Infelizmente eu não sou um fã de Quantum of Solace, Maurício. Eu acho que ninguém gostava, mas aí eu vou ser o advogado do Mark Foster. O filme também teve um outro grande problema, porque a pré-produção dele foi durante uma grande greve de roteiristas e os produtores queriam soltar o filme na época que estava programado de qualquer jeito. Então o roteiro ruim também contribuiu para isso. Não tinha muito o que o Mark Foster podia fazer com um roteiro que já não era meia boca. Uma coisa que ele fez foi, nos créditos de abertura, ele não quis o Daniel Kleinman. Ele quis fazer uns créditos de abertura com a empresa que já tinha trabalhado com ele, a MK2. Se a gente for ver os créditos de abertura desse filme, são bem diferentes do estilo do James Bond. Pelo menos tem esse mérito de serem diferentes. Eu particularmente não gosto muito. Em relação à trilha, o David Arnold, surpreendentemente, não participa da canção tema de abertura. Uma grande pena, Maurício. A história aí dessa canção é uma história triste. A gente vai só aí falar pro ouvinte. Ela seria cantada pela Amy Winehouse, ninguém menos. O David Arnold tinha falado com o produtor dela, o Mark Ronson, também produtor-compositor. Eles tentaram marcar várias vezes. O David Arnold chegou a fazer uma base rítmica para a canção e ela seria muito improvisada, como era o estilo da Amy. Imagina que coisa incrível seria isso. O David Arnold participando com a Amy Winehouse, com o Mark Ronson. Infelizmente, seria histórico. Infelizmente, a cantora estava numa fase já muito difícil, muito comprometida, ela estava com muito problema com drogas mesmo, e ela simplesmente não apareceu no dia, sumiu, não deu retorno. Ela faleceria, infelizmente, alguns anos depois, poucos anos depois. E eles foram para um outro plano, eles contrataram o Jack White, da banda White Stripes, e ele não quis colaborar com o David Arnold. Ele falou, não, eu quero fazer a canção sozinho. Chamou a Alicia Keys para cantar com ele e acabou saindo isso aqui. Você sabe, Gustavo, que essa canção, ao contrário da Madonna, ela foi crescendo nos meus ouvidos à medida que o tempo foi passando. Quando eu ouvi a primeira vez, eu também odiei, mas hoje eu acho ela razoável. Não acho ela das piores do Bond, não. Eu infelizmente não gosto. Eu gosto do começo, que eles usam o tema do James Bond do Daniel Craig, que achei interessante. Mas eu acho que faltou sal, viu? Faltou alguma... Ela tem, acho que a base, assim, é que ela é melhor que a da Madonna, eu não tenho dúvida. Mas ela tem uma base que eu acho que podia ser melhorada. Eu acho que a mão do Arnold aí ia dar um temperinho bom, viu? E a música, como eu te disse, a música não é ruim, ela tem um refrão muito bom, assim, bem marcante, que usa um outro dia para morrer, uma outra forma para morrer.
e falta talvez isso, um temperinho a mais, mas a música tem potencial. E a Alicia Keys, se o Jack White tivesse cantado sozinho, eu acho que seria bem pior. A Alicia Keys, ela traz uma qualidade melhor à música. Ela é classuda, né? Eu acho que ela combina. Eu queria uma canção solo dela, isso sim. Another girl with her finger on the world, singing to you what you wanna hear. Another gun thrown down and surrender took away your fear. Hey, Another man that stands right behind you, looking in the mirror. A door left open, a woman walking by, a drop in the water, a look in the eye, a phone on the table, a man on your side, or someone that you think that you can trust. It's just another way to die. Uma coisa bacana é que o David Arnold fez a trilha. É uma das trilhas mais complexas dele, viu? Ele criou um tema novo, um tema de poucas notas, que seria o tema que ele usaria para canção da Amy, que a gente ouve várias vezes durante o filme. Essas notas, Maurício, ele usou para fazer uma canção com a Shirley Bassey, alguns anos depois. Essa canção chama No Good About Goodbye, com letras do Don Black. Where is the solace that I crave? Will it still haunt me to my grave? Too broken to forgive, too painful to relive now. É uma canção muito bonita, é a canção do Bond que não está no cânone oficial do Bond. Mas é uma canção triste, parece uma canção de despedida dele para Vesper Lynd. Sim, e tem tudo a ver com o filme, né? Que é um filme, seria isso, né? O Solace. Does a heart stay broken? How long? If the pain's unspoken, no solace in a kiss, no comfort in a sigh, no good about goodbye. My heart is no good at pretending. It knows that the hurt's never ending. No solace in a kiss, no comfort in a sigh, no good about goodbye. E tem também muitos fãs que já fizeram montagens com essa canção com a sequência de abertura do filme. Eu acho que é mais ou menos um caso do Surrender, assim, é uma canção do David Arnold que, nesse caso, nem foi feita pro filme, foi feita uns anos depois, mas muito melhor do que a canção que acabou sendo utilizada. How long does a heart stay broken? How long? If the pain's unspoken, no solace in a kiss, no comfort in a sigh, no good about goodbye. E a trilha tem momentos muito bons, né, Maurício? A começar da sequência do Palio, que é o tema, quer dizer, da perseguição do traidor por Siena, que abre o filme, né? Já é uma grande sequência de ação que ela começa bem discreta, uma coisa bem incomum para a música de Bond. E aí depois é que ela explode.
É uma trilha super madura, diferente da anterior, muito mais temática. Eu gosto dessa trilha, eu não gosto muito do filme. O filme eu acho que é uma grande decepção, tem essa questão de roteiro que você falou. E uma pena, né? Mas a série acaba sempre se reinventando, né? Então eles acabaram, em 2012, repaginando tudo. Eles mudaram essa linha de história que eles estavam seguindo, eles introduziram uma organização chamada Quantum. Eles não podiam ainda usar os títulos, o nome Spectre, porque ainda tinha uma questão de direitos com o produtor Kevin MacLaury que eles estavam resolvendo judicialmente. Então eles chamaram a organização de Quantum. Quer dizer, Quantum virou como uma espécie de empresa laranja da Spectre, enquanto eles aguardavam a liberação. Total. Então eles deixaram essa história aí um pouco em segundo plano, e em 2012 eles fizeram uma aventura meio fugindo totalmente, que parece que se passa muito tempo depois dessa sequência, com um Bond já bem mais descolado. É Skyfall. Skyfall é uma volta à forma após Quantum of Solace, e a gente está ouvindo já a canção tema da Adele, que é uma canção ótima, né, Maurício? Eu acho que foi um grande acerto desse filme, foi ter contratado a Adele. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, I'll face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. O tema da Adele, ele fica na categoria de temas que remetem a Bond Girls. Aqui é como se fosse uma Bond Girl cantando sobre o Bond que a seduz de algum jeito, que a fascina, mas por conta da história, que é uma história sobre o passado do Bond e que tem a ver com a Amy, interpretada aqui ainda pela Judi Dench. Então, na verdade, a música, a Bond Girl que canta a música é a própria Amy, é a própria Judi Dench, o que faz essa canção muito peculiar. E quanto aos vocais da Adele, que também aqui fez a letra, é uma letra simples, mas é uma letra elegante, é uma letra sofisticada, e a voz dela, bem, a gente tem aqui uma palhinha do que poderia ser no filme anterior a Amy Winehouse cantando, a Adele com aquela voz que remete à tradição das cantoras negras. Ela é capaz de ir do som mais baixo, mais discreto, até notas altíssimas, e ela traz sentimento à canção. E é um filme sobre bastante sentimento e é perfeita. Por isso eu acho que o Oscar para essa canção foi merecidíssimo.
Where you go, I go. What you see, I see. I know I'll never be me without the security. All your loving arms keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stay. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all. Eu acho. Tinha que ser. Ela nunca foi a primeira canção do Bond que ganhou o Oscar. E essa canção tem o DNA da série. Ela usa as 4 notas do tema do Monty Norman, aquelas 4 notas que sobem e descem. E acho que isso não era feito desde os anos 60, desde Thunderball. E uma coisa também curiosa, que são backing vocals, que é uma coisa muito rara, né, em músicas, em canções da série. E ela usa muito bem aqui. Ela conseguiu fazer uma canção Bond com elementos novos. Ela, olha, matou a pau. Eu acho que é a melhor canção, talvez empatado aí com o You Know My Name dessa fase nova, viu? É incrível. Pois é, Madonna, Jack White, aprendam. Vocês poderiam ter feito uma canção que era característica de vocês, mas bem Bond. E é isso que a Adele fez aqui. Bom, e a série trouxe um diretor novo, o Sam Mendes. E ele trouxe o parceiro musical habitual dele, o Thomas Newman, né, Maurício? O Sam Mendes, que é uma escolha, bem, para a época, podemos dizer que é uma escolha bem arriscada, porque o Sam Mendes era mais conhecido por aqueles dramas de respeito para ganhar Oscar, A Estrada da Perdição, Beleza Americana. Nós temos aqui, eu acredito que é o nosso primeiro diretor oscarizado, né, dirigindo um filme de ação, um filme de Bond. Nada na obra anterior dele sugeriria que ele seria uma escolha acertada. Mas foi. E ele trouxe, como o Gustavo falou, Thomas Newman, que fez muitas das trilhas para filmes dele. Nós fizemos um episódio só sobre essa dupla aí, foi nosso episódio 5, nosso episódio 6, sobre 1917, para quem não ouviu. E o Sam Mendes traz o Newman, e o Newman faz uma trilha que também mistura eletrônicos com orquestra. Mas isso é uma coisa que quem ouviu o nosso episódio sabe que o Newman já fazia muito tempo. Para ele era estar em casa. Bem, Gustavo, as trilhas do Newman aqui, elas me soam não tão inovadoras quanto deveriam ser, mais uma continuação do David Arnold, o que de certa forma para a série, já que os 2 filmes anteriores tinham sido musicados pelo Arnold, é uma forma de costurar uma continuidade da era Craig. Mas, tendo dito isso, eu gosto de algumas coisas inspiradas no Arnold, o que ele faz, como a sequência do maldito tiro, em que nós vemos a Moneypenny aqui como uma agente tendo que auxiliar o Bond numa missão. É uma sequência de ação com uma música típica do Arnold, com um crescendo até alturas inimagináveis, e aí corta no final, que é no clímax da ação. The Bloody Shot, para mim, é a melhor faixa do filme.
Ele emenda direto com a sequência de crédito de abertura, que eu também queria falar que é maravilhosa. Voltou o Daniel Kleinman, não foi aquela empresa que fez lá do Quantum of Solace, é uma das melhores sequências de abertura de toda a série também. O conceito da trilha do Thomas Newman, Maurício, eu vou dizer que me decepcionou um pouco, viu? Ele parecia intrigante, mas o Newman, curiosamente, ele não é um compositor muito melódico, né? A gente falou no episódio que ele é muito de texturas. De atmosfera. De atmosfera, e ele, assim, mudou um pouco as características dele aqui, mas pouco. Ele continua aí prezando mais a atmosfera do que as melodias, e pelo menos pra mim, as trilhas de Bond que mais funcionam são as que têm melodias. Tanto que a canção da Adele, assim, tudo bem que a canção ela ficou pronta muito tarde, ele só conseguiu incorporar na trilha em uma sequência curta que a gente tá ouvindo aqui. Eu acho que nunca foi nem assunto o Thomas Newman fazer a canção, porque não acho que é o território dele mesmo, né? E eu não me lembro de nenhuma canção que Thomas Newman tenha feito para um filme. Você lembra alguma coisa? Ele fez a do Wall-E. Ele fez uma canção com Peter Gabriel, do Wall-E. Mas aí ele tinha o Peter Gabriel, que era uma senhora assessoria, né, aqui. De resto, ele foi pro lado, de certa forma, ele foi um pouco mais Rick Serra do que David Arnold. Ele tá aí no meio do caminho, sim. Não é o trabalho do David Arnold, mas também não chega aos horrores do Eric Serra. Infelizmente temos a canção tema, que é muito boa. E o Thomas Newman, ele é um queridinho do Oscar, então ele acabou sendo indicado pro Oscar pela trilha de Skyfall. O David Arnold nunca foi indicado a nenhum Oscar por nada. O Thomas Newman foi. Nós falamos inclusive sobre isso no nosso episódio dos Injustiçados do Oscar. Quer dizer, o cara que renovou, repaginou, fez o som do Bond, a sua imagem e semelhança, ele não foi indicado por nada. O Thomas Newman, que faz uma trilha que é derivativa, que ele é indicado. É uma das ironias do Oscar. Eles também indicaram o Marvin Hamlish pela trilha do Espião que Me Amava. Pois é. Uma das piores da série. Na maioria das vezes, em se tratando de Bond, eles tomaram sempre a decisão errada. Né, Gustavo? Deixa para o próximo filme. Agora, sim, a gente vê que nem tudo é fórmula, né? Porque eu falei que no Quantum of Solace eles mudaram o diretor, talvez não tivesse sido uma boa ideia, né? Eu acho que se tivesse mantido o Martin Campbell do Cassino Royale, talvez fosse melhor. Aqui, eles mantiveram o Sam Mendes para fazer a sequência em 2015, Spectre. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime. Mas estava todo mundo já meio cansado aqui, viu? Eu acho que a experiência aí de Sam Mendes com James Bond funcionou muito em Skyfall, que é um filme que eu gosto bastante.
E aqui já é um filme que voltou a ficar muito grande, voltou a ficar muito gigantesco. Eles trouxeram de volta o vilão, o Blofeld, eles conseguiram já judicialmente usar o nome Spectre, não tinha mais que usar Quantum. Mas olha, a gente tá ouvindo a canção aí de abertura do filme. Não é uma das minhas preferidas, viu, Maurício? Infelizmente. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. Não, eu acho que não é a preferida de quase ninguém. De alguém viu? Do Oscar. Bem, o nome da música que é Writings on the Wall, quer dizer, escrita na parede. Na verdade, o que está na parede é escrita. Para mim é outra coisa muito mais parecida com adubo. E não é só a música, não tem um leitmotiv identificável, como é assim. Em matéria de Bond, isso não é nem heresia, isso não é Bond. A música parece que vai chegar no lugar, né, Gustavo? E nunca chega. How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. The writing's on the Toda hora que a gente pensa que ele vai engatar, que ele tem voz pra isso, Sam Smith, ele é um ótimo cantor, mas toda hora que ele pensa que ele vai engatar, ele mesmo se sabota nessa canção, ele põe pra dentro, fica falando pra dentro. É muito estranho. E a letra da música é tão genérica que não é sobre nada. É sobre o Bond, é sobre a garota do Bond, do filme. O nome Writing on the Wall, acho que tem a ver com o clímax do filme, que tem o nome do James Bond pichado na parede pelo Blofeld, mas para aí, viu? Não, só isso. É porque a música depois fala como eu vou viver, como eu posso respirar, eu quero sentir amor, o amor correndo pelo meu sangue. O que é que isso tem a ver com essa parte da história? Zero, não tem nada. Mas pro Oscar foi o máximo aqui. O Oscar eles gostaram, deram aí o Oscar de canção. Interessante, Maurício, é que o Radiohead, ele submeteu, os produtores falaram com o pessoal do Radiohead, esse grupo incrível, eles submeteram uma canção chamada Man of War. A gente tá ouvindo agora essa canção e os produtores gostaram muito, mas quando eles descobriram que era uma canção que eles já tinham feito em 97, mas não tinham lançado, eles falaram, não, a gente quer uma música que vocês façam vendo o filme original. Mas, gente, por quê? A maioria dos compositores nunca viu um slide, um frame do filme para fazer as músicas. Isso é completamente ridículo.
Pois é, acho que pegou aí de eles terem falado que era uma música que não era original, mas enfim, né? Daí os produtores pediram pra eles fazerem uma canção, e eles fizeram uma canção, Spectre. My hunger burns, a bullet hole, spectre of my mortal soul. These rumors and suspicion, anger is a poison. Only truth I could see is when you put your lips to me. Eu acho tão melhor que a canção do Sam Smith, mas tanto mesmo, Maurício. Pense na coisa mais cool do mundo, uma canção do Radiohead para um filme de James Bond. Mas eles não quiseram. Os produtores, infelizmente, sei lá, viu? Parece que esqueceram, porque eles cuidavam tão bem, né, da música, chamavam David Arnold. Acabou mudando. A trilha do filme voltou a ser do Thomas Newman, mas o Thomas Newman, olha, em piloto automático, pouquíssimo inspirado. Parece que tem esse padrão, né, com os compositores. Se o filme sente um pouco no automático, a maioria deles também vai responder da mesma maneira. Ele respondeu. Ele estava na época fazendo a trilha do Ponte de Espiões pro Spielberg, meio que concomitante. Eu acho que acabou... que aquela trilha é ótima, tem muito mais a ver com a sensibilidade dele como compositor, né? Eu acho que ele é meio miscast aí como compositor pros filmes do James Bond. Mas, enfim, né, é o que tem pra hoje o filme. Nossa, eu acho o filme um pastelzão de vento. Podia ser muito legal esse filme, mas eles inventaram, o Blofeld desse filme é ridículo. Inventaram que ele é um meio-irmão, um irmão adotivo do Bond, que ficou uns 2 anos com o Bond. Olha, fizeram aí o famoso merda no ventilador, Maurício. E pra mim a melhor cena do filme é de abertura, aquela no México, e daí pra baixo. É boa, é uma sequência, começa com plano sequência, né? Até a Mônica Bellucci é mal aproveitada no filme. Como é que alguém aproveita mal Mônica Bellucci, pelo amor de Deus? Ela faz o papel da outra que morre no meio, né? Não. Bond Bait. Não é a Bond Bait. Ela é a viúva. A viúva. Mas ela não é morta? Ah, não. Não, a morte é uma outra. Matar... Não, a morte é uma outra. Tem 2 que morrem antes da Lea Seydoux aparecer. Que é a filha do Mr. Bond. Não, aliás, ela não morre. Ele deixa ela e aí a que morre é essa outra aí. E aí vem a Lea Seydoux.
Enfim, é o que tem pra hoje. Tanto que eles mudaram, né? Agora, mas assim, a gente agora falou de todos os filmes. O próximo filme, No Time to Die, assim, tudo leva a crer que vai ser um filme ainda maior. Então a gente tá naquela fase. Esse seria o Die Another Day, sabe? Um filme ainda maior. Ou a gente não, espera porque que a bomba não exploda, né? Não, porque aqui pelo menos a gente tem o Cary Fukunaga, que é o diretor que é conhecido da televisão. True Detective. Do True Detective. Gente nova. Exato. E que faz ação muito bem. Ele fez também aquele filme para Netflix, Beast with No Name, com Idris Elba. Então, promete. E o compositor também, né, Gustavo? O compositor promete menos, né? O compositor vai ser o Hans Zimmer, que é um cara que eu gosto de muita coisa que ele fez nos anos 80, anos 90, mas a gente não vamos ficar falando da trilha, mas eu acho que ele virou um produtor musical mais do que um compositor há alguns anos. Mas a gente vai deixar para falar quando o filme estrear. A gente vai ouvir a música no filme, a gente já ouviu a música, né, cantada pela Billie Eilish, mas a gente só vai ver como ela funciona com a sequência de créditos no filme, né? Não dá pra falar de uma canção que foi feita para um filme sem ouvir ela no filme, né, Maurício? Isso, uma canção de Bond sem a sequência de abertura. Então, tudo que a gente pode dizer a vocês agora quanto ao filme novo, que teve a estreia adiada por conta da pandemia, é que James Bond will return. Ele sempre, James Bond will return, com certeza, e nós também vamos retornar, sem dúvida. A gente quer agradecer muito os ouvintes que acompanharam a gente por esses 3 episódios com a saga das canções e músicas do James Bond. Foi um prazer enorme fazer toda essa pesquisa e revisitar essa série, que é uma das séries que acho que todo cinéfilo tem um carinho especial pelo James Bond. E nós também. Foi um prazer tão grande que agora estamos fumando cigarrinho. Quem está ouvindo até agora e gostou, por favor, se puder dar 5 estrelinhas e avaliar nosso podcast no Apple Podcasts, ajuda bastante a outros fãs de trilhas conhecerem esse podcast. E a gente vai encerrar ouvindo a canção que a gente gosta tanto da série. Tanto eu e o Maurício consideramos a nossa canção preferida, We Have All the Time in the World, na voz do Louis Armstrong. We have all the time in the world, just for love, nothing more, nothing less, only love. Linda, né, Maurício? Linda. E não tem melhor maneira de encerrar um especial sobre Bond com Nós Temos Todo o Tempo do Mundo. Então, agora com essa incrível canção linda, eu vou me despedindo aqui. Eu sou Gustavo Camargo. E eu sou Maurício Selman e esse foi o Trilha, Papo de Trilha. Batido, não misturado. Tá bom. Gente, tchau. Até a próxima. Tchau. We have all the time in the world, just for love, nothing more.